apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, nessa campanha. E ele queria que eu autenticasse a... Autenticasse não, que eu... Tá muito nervoso. Assim, Nossa, cara, eu não tinha visto também, eu tô vendo agora. Muito nervoso. Assim, a roupa dele tá meio Agostinho Carrara, né? Mas tudo bem, vai lá. Não, é assim, essa barba com essa... Essa barba não, essa gravata com essa... Tá realmente complicado. É, vai lá. Autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Isso aconteceu diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Ou seja, chegaram pro cara, o cara debilitado, falaram, ó, vamos... Que não é nenhum coitado, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que ele falou mais. Vai lá. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, num vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição, imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo basicamente o seguinte, ele não disse ainda quem mandou, mas basicamente eu tinha que adulterar o código-fonte das urnas, só que eu só não fiz porque antes saiu uma matéria da Veja. Cara, assim, ou ele tá mentindo e ele vai ser preso pro resto da vida dele, ou alguém que mandou ele fazer isso vai se ferrar muito. Vamos lá, próximo. Disse que havia uma oportunidade de emprego a mim, no caso seria na campanha do Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Eu estive em Brasília, eu falei com o presidente e logo em seguida... Você avançou demais. Não, mas é que ela perguntou isso. Ninguém ouviu, o cara falou no microfone. E logo em seguida eu fiquei em Brasília e eu ia trabalhar na parte de redes sociais do gabinete dela, das redes dela. Da Carla Zambelli. Houveram pagamentos, sim, porque ela me enviou as senhas do site, das redes sociais, só que logo em seguida uma decisão do Alexandre de Moraes suspendeu o acesso dela às redes sociais. Por isso que eu não continuei nesse serviço, acredito. Mas nesse período você chegou a prestar um serviço, você não chegou a integrar, por exemplo, em nenhum momento a equipe dela de trabalho? Por exemplo, você chegou a participar dos grupos de WhatsApp, sim, conversar com a equipe de assessoria dela, esse era um serviço que você fazia para ela? Esse serviço eu realizei. E esse período qual era o tipo de remuneração que você recebia dela? Na verdade, houve na época uma remuneração de R$3.000 e depois as redes foram suspensas e daí em diante apenas a promessa de emprego mesmo. Bom, então o hacker tá falando que foi contratado mesmo. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal. Nossa. E como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto e foi oferecido no dia. O que ele está dizendo é o seguinte: um ministro da Suprema Corte o proibiu de ter acesso às redes. Você não pode acessar as redes, você não pode fazer o que você estava fazendo.
O presidente chegou pra ele, falou, faça. Mas se eu fizer, eu estou cometendo um crime. Faça que eu te dou um indulto. Faça que eu te dou um indulto. É basicamente assim, cometa o crime, desrespeite a ordem da justiça. O hacker tá falando. Põe lá no hacker, então. Hacker falando, ao vivo. Sim. O contato com ele foi por WhatsApp, vivo, hein? a foto dele era em uma moto, mas é ele sim. É esse, né? Então, esse, na verdade, colegas, é o coronel Marcelo Jesus, que é citado nesta reunião. Ele é coronel do Exército, ingressou na Força em 1989, foi assessor especial da Secretaria de Assuntos Fundiários do MAPA em 2020. Ele é sócio administrador de uma empresa de Goiânia, que é chamada MGJ, Consultoria em Segurança e Comércio Exterior. E aqui vem, na verdade, uma incongruência, porque ele é militar, então, em tese, ele não poderia ser sócio administrador de uma PJ, de uma empresa jurídica, né? Então, essa empresa possui diversas atividades cadastradas, desde vigilância privada a comércio atacadista e varejista de diversos materiais, como equipamentos eletrônicos e médicos. Ela foi criada em 2020, possui apenas o coronel Marcelo de Jesus no quadro societário e um funcionário. De 2020 a 2023, ela já ganhou várias licitações do governo federal, no valor total de mais de 5,5 milhões de reais. Nossa Senhora! Dentre eles com órgãos como Forças Armadas, Codevasf, Presidência da República e Polícia Rodoviária Federal. Nossa. Os pregões vencidos são principalmente contratação de diversos tipos de suprimentos, de materiais médicos educativos, de veículos e também entre outros. Então, na reunião da semana que vem que poderemos ter, deliberativa, nós estamos já hoje protocolando aí a quebra e, na verdade, a solicitação dos RIFs, né, junto ao COAF, especialmente dessa empresa aí e também do próprio senhor Marcelo Gonçalves de Jesus, citado hoje, que tem relação direta com o relatório produzido pelo Ministério da Defesa e os acampamentos, porque ele estava lá fazendo sempre essa transmissão aí de vídeos e imagens. Cara, a CPMI do dia 8 mirou no Lula, Sequência acertou o Bolsonaro em pela cheio, ordem, cara. Passo a palavra à senadora Soraya Olha lá o Tronic. idiota lá rindo lá. Seu Marcos Duval. A senhora está pedindo uma permuta Agora, a Soraya ninguém quer ouvir Não, a Soraya. pera. Ela tá só pedindo a permuta, pelo que eu entendi. por solicitação da senadora Soraya Tronic. Façamos a permuta com o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu queria que o depoente prestasse atenção, por gentileza, porque eu tenho algumas dúvidas. O senhor disse que o senhor manteve encontro no Ministério da Defesa quantas vezes? 5 vezes? Sim, por 5 vezes. E no Palácio do Planalto por uma vez? Isso, uma vez. E com a deputada Carla Zambelli inúmeras vezes? Isso. Quando teve o primeiro contato com a deputada Carla Zambelli em São Paulo, no posto, em que ela tirou o telefone e que passou para o presidente Bolsonaro, qual foi a conversa que ele falou para o senhor? Foi a conversa em que ele disse que havia já um grampo e que eu teria que assumir a autoria do grampo. O presidente Bolsonaro disse isso. Disse isso. Grampo do Alexandre de Moraes, Ele tá? que solicitou o serviço do senhor para provar ou para adulterar o resultado eleitoral? Ele solicitou isso anteriormente no Planalto. Que eu fosse primeiro foi a até o reunião. Ministério. O cara tá falando e nominalmente, fizesse a o auditoria e Bolsonaro tudo, me contratou pra também- cometer crime. E posteriormente a deputada Carla que me passou que era a questão do CNJ, a do e-mail do ministro e também isso. Tá. Deixa eu falar. Quem pediu para o senhor ir no Ministério da Defesa? Foi o presidente Bolsonaro ou foi a deputada Carla Zambelli? Não, o presidente do Bolsonaro. ele ordenou ao general, ao coronel Marcelo Câmara que eu fosse. Perfeito. E me levou até o Ministério. Em algum momento foi dito quem conseguiu esse grampo do ministro Alexandre? Não foi dito. Não.
Existe um... Cara, você tem noção do que ele tá Mas falando? questão aí, Sim, né? ele disse que agentes de fora do país teriam conseguido. Perfeito, perfeito. O senhor recebeu algum dinheiro por serviço prestado do Ministério ou de qualquer outra? Não recebi. Inclusive, antes de ela entrar no Alvorada, a Carla me disse que eu não poderia falar sobre valores ou dinheiro com o presidente. Perfeito. Ela pediu essa reserva para não entrar em detalhes Esse sobre assunto. eventual pagamento. Mas foi combinado algum valor com o senhor? Não, porque o prometido era um emprego. Eu fiz isso por emprego. Quando o presidente disse que caso alguém prendesse o senhor, prenderia esse juiz, foi em que contexto ele falou isso? Foi no telefone, ele Mesmo disse assim, telefonema? Isso. Pode ficar tranquilo que, caso algum juiz te prenda, eu mando prendê-lo. E deu risada. E ele ainda riu sobre isso? Riu sobre isso. Então, quer dizer, nesse contato... É a cara do Bolsonaro fazer isso. Se alguém te prendeu, dá um induto e manda prender o juiz, tá ok? Ele ainda diz que se alguma coisa acontecesse ao senhor, porque o senhor estaria praticando um crime, ele daria esse indulto, não é isso? Isso, e ele ressaltava sempre que isso não era um crime. Eu estava libertando o povo brasileiro, nas palavras dele. Puta que Perfeito. pariu. Para burlar o sistema eleitoral. Isso é gravíssimo. Isso a direita, que se tiver um mínimo de bom senso, ela tem que defender a democracia. Agora, olha só. Ela tem que defender... Olha o que o mito faz a gente passar. Tomar pito de senador do PT, irmão. Tomar pito... Dá pra discordar do cara? Aumenta aí. Uma pessoa e seus familiares que foram eleitos em 19, 17 eleições. A situação do presidente, que antes era só ventilada aqui, colegas, como mentor intelectual, eu digo para vocês, ele é coautor de todos esses crimes. Cara, tentar com emprego de violência ou grave ameaça... olha o Estado presente democrático, que artigo vocês deram pro 359, PT. Reclusão de 4 a 8 anos. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. 4 a 12 anos. Essa CPMI, nesse depoimento e em tudo que já foi coletado, as provas são contundentes. Por prova tanto de natureza objetiva, como com as interceptações, com os documentos, mas também com a prova testemunhal. Eu quero falar uma coisa para o senhor aqui, com bastante tranquilidade. O senhor foi responsável por revelar um esquema de fraude no processo eleitoral que demonstrou a inocência do presidente Lula. Ah lá. Que o senhor vai ser responsável. Olha lá o presente. Olha o presente que nós demos pro PT aí, ó. Determine a prisão imediata do presidente Jair Bolsonaro. Porque fazer o que ele fez aqui, no Estado Democrático de Direito, mantendo contato com o senhor via telefone, depois ao Palácio do Planalto, depois 5 vezes com o ministro da Defesa. Baixa um pouco assim. Vamos lá. Defenda O que a gente isso. quer pro nosso país? Eu fui preso por tudo isso e estou preso ainda por isso. Perfeito. A gente quer o senador do PT e aí quem vai fazer o contraponto? O Nicolas? É esse o país que a gente quer? Não, aí você provou que o Lula é inocente. Não, o Bolsonaro é que é inocente, o Lula... É isso que nós queremos, bicho? Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus.